Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Aquele que é sábio nas coisas espirituais, quando ouve as instruções de Deus, quando ele entende qual é a vontade de Deus para a sua vida, ele será uma pessoa com forte desejo para cumprir essa vontade de imediato. É urgente que cada crente obedeça à verdade de Deus. E há uma relação de herança entre a verdade de Deus e uma experiência do reino. Aquele que rejeitar a verdade de Deus não terá uma experiência do reino. Ou seja, ele não entrará no reino de Deus. E aqueles que são crentes, que não nos entregarmos diariamente, então estaremos apenas bem perto dessa influência do reino, da sabedoria do reino, do poder do reino, da unção do reino em nossas vidas. Então, sejamos sensatos. Vamos tomar uma decisão certa nesse momento, que é dizer sinceramente perante Deus: Deus, quando você revelar algo para mim, quando você colocar alguma coisa no meu coração, quando eu ler as suas instruções na Sagrada Escritura e eu entender qual é a sua vontade, Deus, eu irei fazer a sua vontade e com urgência, e a farei prioridade da minha vida. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 22. Capítulo 22, livro de Mateus. Vamos ver que Yeshua, Jesus de Nazaré, vai revelar uma outra parábola. E como tantas vezes acontece, suas parábolas se referem ao reino de Deus. Alguém me perguntou recentemente: qual a diferença entre o reino do céu e o reino de Deus? Na verdade, não há diferença. Mas frequentemente vemos na Sagrada Escritura, especialmente na Nova Aliança, o termo o reino do céu, porque estamos na terra e estamos separados da plenitude desse reino. Então, é um reino que está no céu, mas esse mesmo reino, o reino do céu, o reino de Deus, será, se você acredita, a sua eternidade, algo que você irá experimentar, onde você estará por todo o sempre. E a boa notícia é que, à medida que você toma posse da instrução de Deus e a aplica em sua vida, você estará experimentando o poder do reino, a unção do reino na sua vida. Hoje, à medida que você mudar para atingir os propósitos e a vontade de Deus. Repare uma vez mais que Yeshua está se dirigindo a líderes. Ele está respondendo a eles, que são contra a verdade de Deus e contra ele mesmo. E eu acho que há uma importante correlação entre essas duas coisas. Quando alguém for contra a verdade de Deus, ele será contra o Messias. E quando alguém for contra o Messias, ele estará rejeitando a instrução de Deus. Então comecemos no capítulo 22, versículo 1. E Yeshua, ele respondeu novamente. Quer dizer, em resposta. Ele respondeu novamente. E ele falou com eles em parábolas, dizendo... E, como já disse, normalmente suas parábolas se referem ao reino de Deus. E agora, no versículo 2, o reino do céu é semelhante a um homem, e não um homem qualquer, mas um rei humano. Observe o que é revelado sobre esse homem. Vemos que ele fez um casamento para seu filho. É interessante que a palavra casamento, na grande maioria das vezes, nessa parábola, está no plural,
Mas nenhuma tradução foi feita dizendo que ele fez casamentos para seu filho. O motivo do plural não é para salientar muitos casamentos diferentes, mas o motivo é que esse casamento é abundante. Na linguagem bíblica, o plural frequentemente é usado para mostrar algo que é extremamente bom, extremamente sagrado, extremamente cheio de características de Deus. Então, este é um casamento divino. Uma coisa que me vem à mente é o que lemos em Apocalipse capítulo 19. Um grande banquete de casamento ao final dessa era. E há essa conexão entre o banquete do casamento e o estabelecimento do reino do céu neste mundo. Repetindo, o Messias está falando e diz: o reino do céu é semelhante a um homem, um rei, que fez um casamento para seu filho. Versículo 3. E ele mandou seus servos chamarem aqueles que haviam sido convidados. Isso significa que eles haviam sido convidados antes e que, neste momento, o convite ainda é relevante e que no futuro próximo o casamento irá acontecer. Este chamado para responder ao banquete do casamento não é algo novo. Eles sabiam sobre isso e provavelmente eles eram aqueles que iriam responder. Quer dizer, que eles realmente iriam ao casamento. Agora ele manda seus servos para chamá-los para irem. Mas veja o que acontece no final do versículo 3. E eles não queriam ir. Gostaria de salientar o verbo queriam na frase anterior. Veja que o verbo querer está no pretérito imperfeito. E o uso desse tempo verbal é para prefigurar uma mudança. Naquele momento, eles não queriam, mas está vindo um tempo em que eles vão desejar demais estar naquele casamento, mas não será possível. Qual é a mensagem para nós desta construção gramatical? Muito simples. Se você não estiver atendendo à verdade de Deus, estou falando agora principalmente deste grande convite ao reino de Deus, o Evangelho. Você pode até dizer: eu não estou interessado nisso, não vou responder, eu não me importo. Tenha certeza de uma coisa: está chegando a hora em que você vai se arrepender. Você vai querer ser parte do reino de Deus, mas será tarde demais. Então, a construção gramatical prefigura que essas pessoas que não estão interessadas no convite de Deus, no seu reino, e a parábola aqui, que é sobre o rei que está fazendo um casamento para seu filho, um evento para o filho do rei, está mostrando que essas pessoas serão muito, muito infelizes com essa decisão. E aqui diz que eles não queriam ir. Versículo 4. Novamente, ele mandou outros servos, dizendo: fale com aqueles que já haviam sido convidados. Veja o seudá, termo em hebraico. Embora haja uma palavra diferente aqui, mas eu a mencionei porque, se você sabe hebraico, sabe que tem uma diferença muito grande entre a palavra al-ha-emil, que é seudá. Seudá é uma refeição muito importante, feita com algum propósito. E geralmente é muito mais elaborada. O propósito não é apenas comer porque você está com fome, mas o propósito é o evento, o acontecimento, algo de grande significado. E por causa disso, observe o que ele diz. Ele diz aos servos: vocês vão e digam àqueles que foram convidados. Vocês digam a eles: vejam, o jantar, meu jantar, está preparado, os bois. E veja que está no plural, o que quer mostrar que é algo muito importante, já que a maioria das pessoas não comiam bois, a menos que fossem muito ricos, ou que fosse
um acontecimento muito esperado. Ele diz: meus bois estão prontos, e o gado engordado, que seriam os bezerros engordados. Eles foram mortos, e tudo está pronto. Venham para o casamento. Quando um casamento é mencionado na Sagrada Escritura, devemos entender que há grande alegria e felicidade. Portanto, quando vemos o termo casamento no plural, é um casamento, mas é um casamento com alegria em abundância. É um casamento como nenhum outro. Isto é o que a palavra de Deus e as escolhas únicas que o Espírito Santo inspirou o autor a escrever está comunicando a você e a mim, que somos os leitores. Então, tudo está pronto. Venham ao casamento. Ele diz, versículo 5, mas estes, e a próxima palavra significa ignoram. E aqui encontramos um problema. Muito frequentemente nós ignoramos as coisas que deveríamos prestar atenção. E damos maior atenção às coisas que deveríamos ignorar. E o que isso revela? Revela que nos falta discernimento. E se você me perguntasse qual é uma das coisas que verdadeiramente atormenta o corpo de crentes, responderia que nos falta discernimento. E há somente uma maneira de conseguir discernimento, que é um dom do Espírito Santo. Mas ele dá o discernimento quando nós recebemos as instruções de Deus, quando nós as aplicamos em nossa vida, quando nós obedecemos a sua palavra. E o resultado a essa obediência é que Deus irá nos dar uma nova perspectiva, a sua perspectiva. E somente através desta perspectiva que iremos ter o discernimento, sendo capaz de ver as coisas apropriadamente de forma a tomarmos decisões justas. E o que são decisões justas? Aquelas que estão na luz da vontade de Deus e para a sua glória. Então, vemos que eles estavam ignorando e saíram. E ao saírem, um deles foi para seu próprio campo e um outro, ele foi para seu empório, que é uma palavra antiga para seu lugar de trabalho, para sua loja. E outros. Olha o que diz no versículo 6. Mas outros, os que ficaram, eles apreenderam seus servos e os trataram com desrespeito. Eles os afligiram. Talvez essa palavra tenha a ver com tortura. E no final diz que eles os mataram. O que aconteceu é que eles mataram aqueles que os convidaram para algo que era bom. Em minha opinião, estes servos são semelhantes aos profetas, aqueles que são também os apóstolos, que falaram a verdade de Deus, mas a maioria da sociedade. E na época dos profetas de Israel, os filhos de Israel, eles mataram os profetas que foram enviados a eles. Eles os rejeitaram, os trataram com zombaria e rejeição. Que triste! Isso tudo porque esses profetas tinham a instrução de Deus. E quando somos bastante sensatos e bastante honestos, essas duas coisas andam juntas. A humildade produz sabedoria. E a sabedoria vai fazer com que você se torne humilde. Essas pessoas, então, não eram nenhuma das duas coisas. Eles não eram sensatos e eles não eram humildes. Eles eram raivosos. Eles eram indiferentes. Eles tratavam os servos com desrespeito e até mesmo chegaram a matá-los. Versículo 7. Mas, e essa conjunção mostra uma importante transição. Veja os eventos, as ações, as atitudes das pessoas. Elas vêm antes do rei, mas o rei, ao ouvi-las, ficou nervoso. E aqui vemos uma verdade muito simples. Não faça as coisas que deixam Deus nervoso. Faça as coisas que sejam agradáveis a Ele. E você pode até se perguntar, como eu sei que coisas são essas? Por meio da sua palavra.
aquelas coisas que Ele nos ordena fazer. Elas são agradáveis a Ele. E sabe o que mais? Elas serão uma fonte de alegria também para nós. Quando Deus está satisfeito, também seu povo estará satisfeito. Mas quando Deus estiver nervoso, e ficará nervoso por causa de decisões tolas, por um ato de rebeldia, por desobediência sua ou minha, nós não ficaremos felizes, não vamos receber coisas boas, mas a disciplina de Deus. E estas pessoas, e estamos falando daqueles que pertencem ao mundo, eles estavam desinteressados. E vemos que o rei, quando teve notícias do que havia acontecido, ele ficou nervoso. E ele mandou. Veja, isso é muito importante. Esta é uma das indicações que, ao interpretar essa parábola, vemos como aquele rei é semelhante a Deus. É o que a parábola está ensinando, pois ele enviou. E se na sua Bíblia diz que são soldados, não traduza literalmente. A palavra usada é exército, e está no plural. Ele enviou adiante seus exércitos. Muitos de vocês conhecem o termo. De fato, na versão da Bíblia do rei Jaime, nós vemos frequentemente quando fala sobre Adonai Tseveot, que significa o Senhor dos anfitriões. Anfitriões no plural. O que é um anfitrião divino? É um exército, e está no plural. Veja, estamos falando do termo o Senhor dos anfitriões, que fala sobre o Deus dos exércitos. E porque esse termo é usado, ele dá ao leitor uma indicação de que nessa parábola, o rei é semelhante a Deus. São esses os princípios que estão sendo ensinados ao leitor. Versículo 7. Quando o rei ouviu, ele ficou nervoso. Fizeram com que ele ficasse nervoso por causa disso. E ele enviou adiante seus exércitos. E o que ele fez? Ele assassinou. Quer dizer, ele matou. Ele fez com que estes morressem. E quem são estes? Os assassinos. E suas cidades ele queimou. Vemos o termo assassinos. Muitos deles eram assassinos, pois eles mataram aqueles servos que ele enviou. Mas perceba algo mais. Ou nós amamos nosso próximo, e se não o amamos, é porque não entendemos a condução correta do coração. Não estamos pensando da mesma forma. Lembre-se do que o Messias ensinou no Sermão da Montanha. Ele estava falando que, se eu tiver malícia pelo meu irmão, que é o meu próximo, alguém acessível a mim, é como se já o tivesse assassinado. Vemos aqui, então, que ele agiu sobre estes, a quem ele chamou de assassinos. E outra indicação do julgamento de Deus. E suas cidades. O que ele fez? Suas cidades ele queimou. Versículo 8. Então ele diz a seus servos: o casamento está preparado, e aqueles que foram convidados, aqueles que foram chamados, e é exatamente isso que está escrito. Aqueles que foram chamados não eram dignos. E como nos tornamos dignos? Vamos aprender. Nós nos tornamos dignos ao responder às instruções de Deus. Como posso estar tão certo que é assim que alguém se torna digno? Porque quando dizemos sim às obras de Deus, e estou falando da obra do Messias, esse é o único caminho pelo qual uma pessoa possa ser salva. E é uma experiência de salvação que nos transforma e nos faz aceitáveis a Deus. Continuando nossa leitura, tudo está pronto, mas aqueles que foram chamados não são dignos. Portanto, versículo 9, portanto, vão até. E a palavra que vem em seguida vai falar de um caminho ou uma estrada. Mas a palavra que aparece primeiro é algo como ruas laterais. Naquele tempo, a estrada principal atravessava a cidade e as pessoas moravam nas ruas laterais, não na rua principal. Então, ele está dizendo a eles, vão aonde as pessoas estão. Portanto, vão até as ruas laterais da estrada e... Isso é tão importante. E aqueles que vocês encontrarem, chamem a todos para o casamento. Novamente, a palavra casamento, no plural,
vem para mostrar que é algo excessivamente alegre, excessivamente bom. Que maravilha este casamento vai ser. Então convidem, chamem a todos para o casamento. Versículo 10. E os servos foram adiante, saindo pelos caminhos, ou seja, pelas rodovias e outros caminhos. E eles ajuntaram todos que eles encontraram. E preste atenção, todos aqueles que eles encontraram. Veja o que está escrito, todos aqueles que eram maus, e todos que eram também bons. O convite foi tanto para os maus quanto para os bons. E quando assim falamos, estamos falando de humanidade. Este convite é para você. Não importa como foi seu passado, o que você já fez, o que você não fez, a dimensão dos pecados que você cometeu. O convite é para os bons e para os maus. E realmente ninguém é bom. Perceba que o convite, que esse chamado é para todas as pessoas, para os maus e os bons também. E qual é o objetivo? Que meu casamento, é o que diz aqui, o casamento desse rei para seu filho, que o casamento seja cheio de convidados, aqueles que seriam os participantes. Então, repetindo, quando falamos sobre isso, lembra daquela palavra que eu compartilhei, seudá, essa refeição para um propósito especial, que não é o simples fato de comer, mas é para honrar o evento. E eles comeram reclinando-se, da mesma forma como na refeição da Páscoa. Realço aqui a palavra reclinando, que frequentemente traz às nossas mentes a Páscoa, pois traz um contexto redentor em nosso estudo. E acompanhamos, nesta passagem da Sagrada Escritura, que o local do casamento estava cheio. E agora, vamos para o versículo 11. Então o rei, ele entrou. Por que ele entrou? Para perceber. E essa não é a palavra normal para olhar, mas para conseguir uma perspectiva correta. Então, o rei entrou, e ele fez isso para ver, para perceber aqueles que estavam se reclinando, aqueles que haviam ido ao casamento. E diz que ele viu um homem lá. Percebemos nessa hora um grande problema, pois este homem não estava vestido com vestes nupciais. A tradição é que, quando alguém ia a um casamento, se ele não tinha roupas adequadas, era responsabilidade do anfitrião do casamento providenciar a ele as vestes apropriadas. Então, observe com atenção o que diz aqui. E ele viu um homem lá, que não estava vestido com vestes nupciais. Como o verbo está no passado, significa que ele não recebeu as roupas e não estava trajando as roupas apropriadas para o casamento, o que implica em uma coisa, que ele as recusou, que ele não quis trocar de roupa. Ele não quis se comportar de forma diferente, pois na Escritura, a palavra vestimentas está relacionada, na maioria das vezes, a ações, comportamentos, atos. Versículo 12. E ele fala com ele. Entenda, Deus não odeia as pessoas. Ele odeia o pecado. E observe como o rei se dirige a esse homem. E ele fala com ele. Amigo. E ele não está sendo malicioso ou com sentimentos ruins com relação àquela pessoa. Ele diz, como é que você entrou aqui não tendo vestes nupciais? Devemos entender que essa é uma parábola. E parábolas, como já disse, são ensinamentos gerais. Ninguém vai entrar no reino de Deus por engano. Ninguém passará para lá se não tiver que estar lá. Mas isto acontece quando surge algo que é anormal, algo que não poderia acontecer. E é exatamente onde a sabedoria está. Eis o que está sendo enfatizado nesse momento, nesta parábola. Então, ele faz a pergunta e diz, como é que você entrou aqui? E ele está sendo enfático, como entrou nesse lugar, nesse casamento, não tendo as vestes nupciais. Versículo 13. Mas ele ficou em silêncio. Ele não tinha nada que o justificasse. Não tinha nenhuma desculpa. Não havia nada a dizer.
Então, a Escritura diz que ele ficou em silêncio. Versículo 13. Então, o rei disse aos seus ministros. Agora veja uma mudança. Em toda essa passagem, em toda essa parábola, quando vemos o rei falando, ele fala com seus servos. E a palavra usada é doulos. Mas agora temos uma palavra diferente que se refere a ministro, ou seja, aquele que não é um escravo, não é um servo nesse sentido, mas alguém que tem uma posição elevada. Então, o rei disse a seus ministros, amarrem as mãos e os pés dele. Literalmente está escrito, seus pés e suas mãos. E leve-o, ou seja, pegue-o, e jogue-o para, e preste atenção, e jogue-o na escuridão externa. A escuridão é uma coisa assustadora. O que está relacionado àquilo que é desconhecido, incapaz de ser percebido. E o que a Sagrada Escritura está querendo nos dizer é entender por que usar a escuridão com relação à punição. É difícil compreender esta horrível punição. Porém, aqueles que rejeitarem o Evangelho irão recebê-la. E o rei diz, jogue-o na escuridão externa onde? E continue a ler. Ele também diz que lá haverá choro. E que tipo de choro? Luto, tristeza, pesar, melancolia, arrependimento. Mas não é apenas isso. Também está escrito, e ranger de dentes. E qual é a relação de tudo isso? O termo ranger de dentes se relaciona com dor e intenso e inacreditável sofrimento. As pessoas não gostam de focar nisso, mas eu entendo. Entretanto, precisamos dar a verdade àqueles que estão escutando. E a verdade da Sagrada Escritura é esta, que o inferno é um lugar muito literal e será um local de muita tristeza, de dor e tortura excessivamente grandes para a eternidade. Por isso que levamos tão a sério a respeito de compartilhar a única mensagem, e quero enfatizar, a única mensagem da salvação. Agora, preste atenção em como a Sagrada Escritura conclui. No versículo 14, pois muitos são os chamados, mas poucos. E aqui quer dizer, muito poucos serão os escolhidos. A frase, muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos, tem grande significado. E com ela começamos na semana que vem. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.